Evangelho de João, capítulo 4, Jesus e a Samaritana. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco, entender a vontade dEle para a nossa vida, amém? Jesus e a Samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, olha só, Jesus, a obra do Senhor só crescia, né? A obra de Deus só cresce, gente. As perseguições são tantas, mas ainda assim a obra de Deus só cresce. Então aqui, né, a obra já crescia. Jesus batizou mais do que João, eles estavam falando. Aí eles já ficaram, né, preocupados, porque o que eles fizeram? Eles tiraram a vida de João Batista, não foi? E aí eles estavam dizendo, agora esse daí que está batizando mais do que João, porque eles não acreditavam que ele era filho de Deus. Eles não acreditavam que ele era filho de Deus. Mas o que estava acontecendo? Estava vindo conversão, estava vindo arrependimento, estava vindo da glória do Senhor estava sendo manifestada através do Filho dele. Pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo libertas, pessoas estavam sendo batizadas, pessoas estavam entrando no caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz o quê? E ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, olha só, era necessário passar por Samaria. Então ele não podia passar. Então ele passou por Samaria. Né? O judeu não se dava bem, né, com o povo samaritano. Mas Jesus tinha que passar por lá. Por que Jesus tinha que passar por lá, gente? Porque tinha uma alma para ele resgatar. Lá no poço tinha uma mulher que estava precisando beber água. Não a água do poço, mas a água da vida, né? Olha que maravilha. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, eu imagino, não tem ninguém nessa terra que fez a obra como Jesus fez. Olha só, estava ali a fonte de Jacó e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, porque Jesus era judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela pergunta para Jesus. Olha só, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu da mulher água, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim? E o que aconteceu? Olha só, porque os judeus, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e lhe daria água viva. Aquela mulher não conhecia Jesus. E Jesus, ele parou ali em Samaria. Ele parou ali naquela cidade, no caminho, né, de Samaria. Ele parou ali para quê? Porque tinha uma mulher que deveria conhecer a Jesus. Senhor, quando Jesus para perto de você, é porque ele quer que você o conheça. Ele quer, louvado seja o nome, mudar a tua história. Porque aquela mulher, o Senhor mudou a história dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mudou tanto que ela está aqui na Bíblia, ela está aqui nas Escrituras Sagradas, esse momento que Jesus parou ao poço para falar com aquela mulher, para se apresentar para aquela mulher, para mostrar para aquela mulher que ele tinha água viva, água vinda do céu,
a água que limpa o pecado, a água que purifica a nossa alma, a água que limpa o coração, a água limpa o corpo, limpa o interior, mas o exterior, mas a palavra de Deus, ela limpa o nosso interior. Então nós precisamos dessa água viva para quê? Para limpar a nossa alma, para limpar o nosso coração, para limpar a nossa visão, para que nós tenhamos um cheiro agradável a Deus. Você toma banho para você ter um cheiro agradável para você, para aqueles que se aproximam de você, para o teu marido, mas a água que Deus nos dá, ela faz a gente ter esse cheiro agradável para Deus, para o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela purifica o nosso coração, ela purifica a nossa alma, ela nos lava de todo o pecado, ela tira toda a sujeira que o inimigo tem tentado colocar na nossa vida. Por isso que nós vivemos em arrependimento e vivemos na palavra. Nós vivemos orando e nos arrependendo e nos esforçando para praticar a palavra. Por quê? Para nós estarmos limpo, para estarmos limpos para a grande vinda do Senhor Jesus, para estarmos com a casa adornada para que quando os espíritos imundos vier, eles não entrem no teu coração, eles não entrem na tua casa. Por quê? Porque você está adornada, cheirando. A tua oração é um cheiro agradável ao Senhor. O pecado, ele fede a narina de Deus. Por que a terra está passando por todas essas dores de parto? Porque o pecado está fedendo a narina de Deus. Tem pessoas que o seu cheiro para o Senhor é de pecado. É de pecado, gente. Isso é muito triste. E como é que você está? Como é que eu estou? Muitas das vezes as pessoas se preocupam com as coisas materiais, com os bens materiais, mas nem se preocupam como é que está o seu cheiro para Deus. Como é que está o seu coração? Se o seu coração está puro, se o seu coração está limpo, se as suas orações é um cheiro agradável ou é um cheiro com pecado. Porque o pecado, ele fede a narina de Deus. Por isso que nós temos que nos converter. Por isso que a palavra nos converte, por isso que quando bebemos desta água, nós somos limpos por esta água. Nós bebemos dessa água, nós somos saciados. Nós bebemos dessa água e essa água nos purifica. Se bebermos dessa água, essa água transborda na nossa vida. E quando essa água ela entra no teu coração, ela entra no nosso coração, sabe o que acontece? Você transborda, você começa a transpirar palavra, você começa a falar palavra, você começa a pensar na palavra, você começa a andar como a palavra te manda você andar, como a palavra nos manda nós andarmos. A palavra de Deus, ela nos purifica, a palavra de Deus, ela nos conduz, a palavra de Deus, ela nos renova, a palavra de Deus, ela nos limpa, nos aviva, nos purifica, nos santifica, nos cura, nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas ainda não estão libertas? Porque apenas oram, mas não querem beber dessa água. Entra na live, pede oração, cai fora. Entra na live, anota o pedido de oração, cai fora, não fica para a palavra. E continua sem o quê? Sem libertação. Do milagre você foi embora. Você se apressou para sair da presença de Deus. Você apenas pediu oração, mas você não quis beber da água. E a vida dessa mulher mudou quando ela bebeu da água. Vamos aqui continuar, né? Então, olha só. Aí ele disse, se tu me conhecesses, tu pediria água de mim, né? E o que falta, gente? É nós conhecermos Jesus. Muitas pessoas só falam de Jesus, mas não conhecem. Muitas pessoas, o sangue de Jesus tem poder, né? Assim que falam. O nome de Jesus tem poder, né? Assim que falamos. Tudo é Jesus na nossa boca, mas nós conhecemos Jesus? Nós conhecemos esse Jesus que deu a vida dele por minha vida, por sua vida? Nós conhecemos esse Jesus que por amor a nós, louvado seja o nome, ele entregou sua própria vida, ele carregou a nossa cruz? Nós conhecemos esse Jesus que ele se fez maldito pelos nossos pecados? Nós conhecemos Jesus, gente? Você conhece Jesus? Você já se sentou
como aquela mulher, como ali ao lado de Jesus, como aquela mulher estava naquele poço. Você se sentou e ouviu Jesus falar. Agora o Espírito Santo me trouxe a memória quando Jesus pregava, gente, as pessoas se sentavam ao redor dele. Até no início da live eu falei, aquele povo ficou 3 dias sem comer, gente. Só ouvindo a palavra de Jesus, só ouvindo os ensinamentos de Jesus. Tem pessoas que não conseguem ficar nem, meu Deus do céu, 1 hora de palavra já está com fome, 1 hora de palavra já está agoniado para ir embora, 1 hora de palavra já está com sono. Não é assim? Imagine aquelas pessoas que ficaram 3 dias sem comer, só ouvindo a palavra de Jesus, só ouvindo os ensinamentos do Senhor. Hoje estamos num tempo que as pessoas não querem ouvir a palavra, não. As pessoas querem oração, querem pedir oração, mas quando é na hora da palavra não quer, gente. Não quer. Sabe o que eles querem? Revelação. Sabe o que eles querem? Adivinhação. Sabe o que eles querem? Engano. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eles querem? Que se eu estivesse aqui mentindo para muitos, essa live estava cheia. Oh, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te exaltar, Deus vai envergonhar teus inimigos. Eu estaria aqui só prometendo promessas boas para você. Não estaria pregando a vinda de Jesus? Eu não estaria pregando arrependimento? Eu não estava pregando se convertei-vos? Quando eu digo convertei-vos, é conversando por mim. Não se preocupe, porque eu sei que a palavra primeiro salva a mim e como salva vocês. Então, louvado seja o nome. Se eu estivesse aqui manipulando as pessoas com revelações, com falsas profecias, a live estava cheia, gente. Estava cheia, estava lotada. Se eu estivesse aqui, louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil de enganar os seres humanos, gente. É muito fácil. É muito fácil de enganar os seres humanos. Sabe por quê? Porque eles preferem viver o engano do que eles beberem dessa água, do que eles se alimentar da palavra, do que eles buscarem a palavra. Então, louvado seja o nome do Senhor, é muito fácil. O povo quer viver engano. O povo quer viver engano, o povo foram enganados não sei quanto tempo aí pelos políticos, não é assim? Entra ano e sai ano, tudo é mesmo engano, tudo é a mesma coisa, nada há de diferente. Nada há de mudança, não é verdade? Tudo continua do mesmo jeito, nada se firma, nada se firma. Você já viu alguma coisa se firmar no mundo? Não se firma, gente, não se firma. Sabe o que se firma? É tua vida com Deus. Sabe o que se firma? É Deus provendo na tua vida. Sabe por que você ainda não foi a óbito? Sabe por quê? Não é porque Deus tem te sustentado enquanto você está na fila do transplante. Quando você está na fila do transplante do coração, da córnea, do transplante do rins, mas você está aí com vida, sabe por quê? Porque Deus está te sustentando. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a Jesus? Nós conhecemos. Se nós conhecêssemos a Jesus, gente, a gente vivia mais milagres. Porque Jesus é aquele que fez milagre e Ele continua fazendo. Jesus é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que chegou perto daquela mulher para mudar a vida dela, para mudar a história dela, para mudar os pensamentos dela, para mudar aquele sentimento que ela estava vivendo, de depressão, de opressão, que estava com sede. Com sede. Ela estava no poço e estava cansada de tirar água. Ela estava no poço e estava cansada daquela caminhada de ir buscar água naquele poço. Olha só como é que é. Olha como é que é Jesus. Jesus foi ao poço. Ele disse que estava com sede, mas na verdade ele queria ali, era saciar aquela mulher, era falar com aquela mulher, era abençoar aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor, é salvar aquela mulher. E olha aqui o que aconteceu. Disse-lhe a mulher: Senhor, se tu não tens com que atirar. Ela achava que Jesus ia tirar a água do poço. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Olha aí. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar? E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Né? Jacó era o servo de Deus.
Jacó, louvado seja o nome do Senhor, é alguém que servia a Deus. Jacó é um dos patriarcas, né? E aí ela conhecia Jacó, mas não conhecia Jesus. Porque Jesus ainda não tinha se apresentado para aquela mulher. Ele foi lá onde ela estava, naquele poço. Ele sabia que tinha uma alma gritando lá. Ele sabia que tinha uma alma cansada. Ele sabe quando tua alma está gritando. Ele sabe quando você está cansada. Ele sabe, louvado seja o nome que você precisa. E Ele vai ao teu encontro. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vá agora onde você está. No teu lar, no hospital, no carro. Eu não sei aonde você está ouvindo essa live. Eu não sei em que lugar. Mas eu sei que o meu Jesus, Ele é o Senhor para ir lá aonde você está e te dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, olha só o que aconteceu. Eis tu, maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. E aí Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Será saciado. Porque Jesus sempre está com a palavra para nos saciar. Não falta palavra, gente. Não falta palavra. Não falta água para nós. Não falta a palavra de Deus para você. Não falta a palavra de Deus para mim. Não falta. O que mais tem é pregadores aí pregando a palavra 24 horas, às vezes. Prega de manhã, prega à tarde, prega à noite. Essa água não falta. Essa água não falta. Louvado. Falta aquele que queira beber dessa água. O que falta é aquele que quer beber dessa água. Porque muitos querem revelações, orações, profecias, profetadas, adivinhações, mas não querem beber desta água. O que falta é isso. Muitos querem prosperidade, querem cura. Ai, irmã, está errado. Não está errado. Mas essa água aqui, ela é prioridade para a nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar. Não é que você não vá buscar tua cura, buscar tua prosperidade, buscar teus sonhos, mas busca a Deus em primeiro lugar, busca a palavra em primeiro lugar. Mas muitos estão buscando a porta larga, o socorro largo, as promessas que alimenta a tua emoção, que alimenta a tua carne, que não alimenta o teu espírito. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus sacia a nossa alma. A gente vê almas sedentas, sedentas de amor, sedentas da verdade, almas sedentas de luz, porque estão na depressão, na opressão, nos vícios. A gente vê almas que estão aí vivendo em terra seca. Por quê? Porque não bebe dessa água. Quero uma terra fértil, aí vai lá, né, semeia na vida dos outros, mas não bebe desta água. Não bebe. Não bebe desta água para tua terra ser fértil. Não bebe, nós temos que beber desta água. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente toma banho, o banho renova. A gente vê um povo que não bebe dessa água. Nunca está grato, nunca está feliz. Sempre está reclamando, sempre está murmurando, sempre falta alguma coisa, nunca está bom, sempre está mal, né? Assim? Sempre está mal, os filhos vão mal, o marido vai mal, o dinheiro vai mal, a saúde vai mal, tudo vai mal. Por quê? Porque não bebe dessa água. Porque não bebe. Porque quando nós bebemos dessa água, gente, a gente sabe que temos um Deus da providência. Ele é um Deus que ele disse da palavra dele que o justo jamais ele vai padecer fome. Ele disse o quê? A palavra dele: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. E tem pessoas mendigando o pão, tem pessoas mendigando amor, tem pessoas mendigando tanta coisa, não é verdade? Tem pessoas mendigando profecias, revelações, mas não querem beber dessa água. Não querem buscar, não querem vir aonde tem água viva, não querem aonde é a palavra de Deus. Tem pessoas que vivem através de almanaques, de livro de sonhos. A gente tem visto pessoas que parece que a sua vida agora só é sonho, porque nós estamos nos últimos tempos. E o que acontece? Acontece que nos últimos tempos muitas pessoas vão ter sonhos, gente. Mas os sonhos que vêm de Deus estão dentro da palavra.
Quando alguém me conta um sonho, se eu sei que está dentro da palavra, Deus me dá o discernimento. Eu digo, seu sonho está dentro da palavra. Então, os sonhos, eles estão dentro da Bíblia. Os sonhos estão dentro da palavra. Quando José teve o sonho Faraó teve o sonho das vacas magras, vacas gordas, José teve logo discernimento, porque a vaca magra representava o quê? Escassez. A gorda, fartura, né? Quando a gente come bem, a gente cria logo um corpo, mas quando não se alimenta direito, perde peso, não é verdade? Então, esses são discernimentos que estão tudo dentro da Bíblia. Tudo dentro da palavra. Os sonhos estão dentro da palavra. Mas as pessoas preferem pegar outras fontes. As pessoas preferem viver através de horóscopo. As pessoas preferem viver através de livros de sonhos. Mas não querem beber aqui dessa água. Não querem viver dessa água. Tem gente que amanhece o dia já querendo saber o seu horóscopo. Mas não quer saber da palavra de Deus. Mas não quer saber da água viva, mas não quer saber da verdade, prefere viver os encantamentos, as adivinhações, os ocultismos, tudo aquilo que não vem do Espírito Santo, do que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Do que ter um relacionamento com o Espírito Santo, de que conhecer Jesus. Jesus, ele quer fazer se conhecer para você e que você transborde através do Espírito Santo. Você conheça a voz do teu pastor. Tem muitos que não conhecem nem a voz do Espírito Santo. Não sabe se é a sua voz, não sabe se é do Espírito Santo, não sabe se é do maligno, não sabe. É aquele povo que diz, eu acho, né? O povo que diz, eu acho. Por que ele diz, eu acho? Porque não sabe. Não sabe qual é a voz que fala com ele. Se veio de Deus, se veio do maligno ou se veio da sua própria alma. Eu já falei, Deus já nos ensinou. O maligno vai ensinar coisas erradas. O maligno, ele não vai ensinar dentro da palavra. Ele vai ensinar sempre para a gente querer o quê? Pecar. Pecar, é isso que o maligno quer. Que a gente peque, que a gente caia. É isso que ele quer. Agora, Deus não. Deus, ele te quer de pé. Deus, ele quer te transbordando. Deus, ele te quer firme no caminho da verdade e da vida. Deus, ele quer você firmado na rocha, firmado nele, não firmado em outras coisas. Se firme no Senhor. É tão difícil a gente se firmar no Senhor, gente. É mais fácil se firmar lá nas velas, se firmar lá nas coisas que não é para você estar firme, do que se firmar em Deus, do que se firmar em Jesus, do que se firmar na palavra, do que você transbordar da palavra de Deus, gente. Aquilo que o Senhor está querendo falar para você, que está aí bebendo de qualquer água, bebendo água suja muitas das vezes. Muitas das vezes bebendo água suja. Por quê? Porque não quer beber dessa água limpa. Porque não quer beber da água que Jesus te dá. Porque não quer beber a água da palavra de Deus. Não quer. Mas é porque as coisas mastigadas. Que as coisas que lá misturada, água com mistura. Muitas das vezes você está bebendo. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabe nem se a água é pura. Não sabe nem se a palavra ali é pura. Por quê? Porque dentro daquela palavra tem um ocultismo dentro. Tem uma crendice dentro. Tem algo ali misturado para quê? Para te manter naquele lugar. Para te manter lá. Lembra lá que eu falei? Que tem muitos lugares que falam tudo que as pessoas querem ouvir. Por quê? Porque senão vai esvaziar o lugar. Vai esvaziar, mas a porta é estreita, meu querido. A porta é estreita, então não te preocupa porque a casa está cheia, que quer dizer que o Espírito Santo está lá. Não vá com esse engano, não, porque muitas das vezes o Espírito Santo de Deus nem está lá mais. O que está, sabe o que? É o espírito de Jezebel. Sabe o que está lá? É o espírito de Acabe. Sabe o que está lá? É o reino da Babilônia, não o reino de Deus. E louvado seja o nome, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas é melhor eu estar aonde o quê? Aonde eu escuto palavras agradáveis. Aonde eu escuto o quê? Aquilo que alimenta a minha vaidade, o meu ego, o meu eu, a minha emoção. O que tem de gente que vive do emocional, né, gente? Que vive da carne. A emoção é carne, não é verdade? O Espírito Santo de Deus, ele transborda da tua emoção.
Louvado seja o nome. O Espírito Santo de Deus, ele faz você falar em línguas, ele faz, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você se calar, você chorar, sabe por quê? Porque não é a emoção, é o Espírito Santo. A emoção é tu ver as pessoas chorando, tu chora também. Porque tu tá vendo, a emoção, tu ouve aquele louvor e tu começa, né? Ouvir aquele louvor e já começa a chorar, porque o louvor tá trabalhando no teu emocional e muitas das vezes você nem sequer tá sentindo o Espírito Santo. Você já viu aquelas crianças que imitam as pessoas que pregam? Você já viu aquelas crianças? Uma vez eu tava na vigília, gente. Tinha uma criança que rodava na vigília, só que ela estava brincando e enganando. Todo mundo dizendo que todas as pessoas dizendo que ele estava sendo batizado com o Espírito Santo. Chamei a criança, vem cá, para de mentira que tu tá aí mentindo. Tu não tá nada com o Espírito Santo. Ele saiu todo desconfiado, gente. Todo desconfiado. Ele saiu. E é assim. Tem pessoas aí falando em língua, tem pessoas rodopiando, né? Pelo amor de Deus. Tem pessoas aí que você acha que tá lá cheio do Espírito Santo e na verdade não está, tá só com o espírito do engano. E aquela criança rodava, todo mundo ficava feliz, dizendo que a criança estava batizada com o Espírito Santo. Eu digo, vem cá, deixa eu orar por ti e para de estar mentindo que tu não tá nada com o Espírito Santo. Aí ele saiu desconfiado, nunca mais brincou na vigília. Nunca mais. Tá entendendo? Não era o problema que ele estava brincando, era o problema que as pessoas estavam acreditando que ele estava sendo batizado. E ele não estava. Então ele estava mentindo, apesar de ser criança, mas estava lá mentindo, enganando para os outros, né? E ia crescer o quê? Ia crescer enganando os outros com facilidade, né? E as pessoas se enganam. As pessoas acham que se você não tiver a palavra da tua vida, qualquer pessoa que estiver falando em língua, você acha que é o Espírito Santo e muitas das vezes não é. Primeiro que quando nós falamos em língua, tem que ter o quê? Aquele que vai discernir aquilo que é falado em línguas. E segundo, quando nós falamos em língua, quando o Espírito Santo ele nos toca, há uma edificação na nossa vida. Porque o Espírito Santo, gente, derramado na nossa vida, ele edifica a nossa vida. É muito fácil de saber se o Espírito Santo ele está se derramando na vida de uma pessoa. Por quê? Porque você vai ver o fruto desse derramamento. Você vai ver a transformação dessa pessoa. Porque quando o Espírito Santo se derrama na nossa vida, essa água viva aqui, há uma transformação. Aí você vê a pessoa lá, né? Fala em línguas, pula, dança no Espírito, faz tudo aquilo. Mas depois está lá chamando palavrão, depois está no adultério, depois está nas drogas, depois está fazendo as coisas que você sabe que não deve fazer. Aonde que o Espírito Santo se derramou nessa vida, gente? Porque quando o Espírito Santo é derramado na nossa vida, há edificação. Estude a palavra que você vai saber. Quando o Espírito Santo se derrama na nossa vida, há edificação. Tem pessoas que nem sequer falam em línguas, gente. Tem pessoas que não falam em línguas, mas elas são edificadas pelo Espírito Santo. Eu conheço pessoas que até hoje querem falar em língua e não conseguem, mas eu vejo testemunho de edificação na vida daquelas pessoas. Eu vejo testemunho e vejo pessoas aí que, pelo amor de Deus, tá cheio de espírito imundo, o espírito imundo imitando o Espírito Santo e as pessoas lá batendo palma, dizendo que tá cheio com o Espírito Santo. Ainda que o Senhor veio aqui falar com isso, né? Porque a palavra era aqui, o Senhor veio, mas fala de água, fala do Espírito Santo. Quando fala de água, quando fala de palavra, fala do Espírito Santo. Entendemos e aprendemos o que Jesus faz. Ele diz assim, que ele revela o profundo oculto escondido da palavra dele para nós, para os pequeninos, para aqueles que se diminuem, né? Aquele que se diminui, ele cresce, ele fala, ele transborda, ele alcança vidas, ele liberta a vida, ele nos dá entendimento, ele nos ensina e ele edifica a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas estão lá atrás de revelações, gente, de adivinhações, de profetadas, mas não tem edificação na sua vida. Continua sem palavra, tem mudança de vida, não tem.
Tá lá, recebeu a revelação, mas continua com a vida do mesmo jeito. Muitas das vezes nem sequer recebeu Jesus. Tem pessoas, gente, que vão em busca das revelações, né, dessas coisas. E o que acontece? Eu não sou contra a revelação, é bíblico. É bíblico. A revelação é bíblica. O próprio Jesus revelava. O próprio Jesus, ele revelava. Mas você tem que entender bem que a palavra de Deus é prioridade. O véu foi rasgado. Quando o véu foi rasgado, significa o quê? Que o Espírito Santo se revela a mim e se revela a você. E você não precisa de estar atrás de pessoas para revelar a tua vida. Você precisa abrir a palavra de Deus e o Espírito Santo vai revelar a tua vida. É isso que você precisa. Mas só que as pessoas não querem, né? Elas querem viver enganos. Feliz é aquele que quer beber dessa água. Feliz é aquele que bebe dessa água, né? Louvado seja o nome, a porta é estreita. Poucos querem beber dessa água. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo é pentecostal. Não foi lá no dia do Pentecoste o derramamento do Espírito Santo? Então todo aquele que tem o Espírito Santo da sua vida é pentecostal, meu querido. Pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou nada contra, não. Eu falo em línguas. Eu não. O Espírito Santo me toca para falar em línguas. O Espírito Santo, meu Deus do céu, me toma no fogo. O Espírito Santo de Deus, meu Deus do céu, ele opera nas maravilhas. Ele opera, sim, no Pentecoste. A gente se embriaga dele, né? A gente se embriaga no Espírito. E é maravilhoso, é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, é maravilhoso. Vamos encerrar aonde? Mas aquele que beber dessa água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Oh meu Deus do céu, é tão difícil assim nós sermos que nem essa mulher. Dai-me dessa água. Derrama teu Espírito na minha vida. Me enche da tua palavra, me dá entendimento da tua palavra, me mostra os teus mistérios, me faz eu entender a tua palavra. É tão difícil nós orarmos e buscarmos o Espírito Santo para a nossa vida. É tão difícil nós orarmos e pedir para o Senhor: dá-me dessa água, Senhor. Eu quero me transbordar. Eu quero que essa água me leve, como ele disse aqui, à salvação, ao céu. Por que muita gente que viviam aí aparentando cheio do Espírito, caíram, estão afastados do caminho? A gente está lutando, a gente está orando, a gente está chorando por pessoas que um dia foram batizadas com o Espírito Santo, mas muitas das vezes não foi nem sequer batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, gente, ele derramado na vida da gente, a edificação na nossa vida, a convenção na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E tem pessoas que estavam lá falando em línguas. Não era aquele não sei quem de fogo, não era aquela mulher de fogo, mas era tanto de fogo. E onde que está esse fogo que não deixou e que não fez eles permanecerem na presença de Deus? Sabe por quê? Porque era fogo estranho. Porque era fogo estranho. Porque quando vem o fogo verdadeiramente do Espírito de Deus, eu quero ver, ele vai te sustentar, ele vai te manter. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai edificar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, gente. Está na Bíblia. Tem pessoas que estão afastadas, mas creem em Jesus. Eles não deixaram de crer. Quem disse que eles não creem em Jesus? Você tem que saber que o desviado é aquele que não crê mais em Jesus. Nós temos vários testemunhos aí de pessoas que foram batizadas, de pessoas que louvavam, de pessoas que pregavam, de pessoas que evangelizavam. E o que foi que aconteceu? Se desviaram e foram adorar outro Deus. Esse é o desviado, que ele vai adorar outro Deus, que ele vai falar contra Jesus, ele vai falar contra Deus. Mas tem pessoas que estão apenas caídas no caminho, pessoas que estão só fracas, tá fraca. Tem pessoas que estão só machucadas, feridas, que a batalha foi tão grande, se feriu na batalha, não estava preparado para entrar na batalha, não estava armado com as armaduras de Deus.
apenas se feriu na guerra, mas Jesus vai lá, vai trazer esse soldado de volta. Sabe por quê? Porque ele está lá passando por tudo isso, mas ele ainda crê, ele ainda está chorando, ele ainda está gritando: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao início de tudo. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Então, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Oh, meu Deus do céu! Porque tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então aquela mulher, ela não mentiu. Ela falou para Jesus: eu não tenho marido. E Jesus foi mais profundo, porque é assim que Jesus faz. Ele vai no oculto, no escondido do nosso coração. Jesus falou aquilo que a mulher não tinha falado para ele. E aí o que aconteceu? Olha o que ela fala para ele. Disse-lhe este bem: não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela não contou nada para ele. Aí tu pega, tu conta a tua vida em tudo quanto é plataforma, conta lá para o círculo de oração, conta lá para os teus... para as pessoas da congregação. Aí quando pensa que não, aquela pessoa vem lá com a revelação para ti. Claro, tu contou. Por isso que muitas das vezes, gente, eu aprendi que o certo é não contar os nossos problemas para ninguém. Porque principalmente para o povo da igreja. Por quê? Porque Deus vai falar com você através da palavra. Deus vai falar com você através da revelação também. Mas tu expõe tua vida particular nas plataformas. Tu expõe tua vida particular em tudo quanto é lugar. Não é verdade? Aí depois, às vezes tu tem filhos, tu tira foto, coloca lá. Aí lá a pessoa que quer dizer que é profeta: você tem um filho de tal cor, né? Assim, você mora numa casa de tal cor. Claro, tu colocou a foto da tua casa. E aquele espertinho mexe no teu perfil, mexe lá na tua conta e vai ver a cor da tua casa, vai ver quantos filhos tu tem, depois vai passar a revelação para você. Só que Jesus é diferente. Jesus, ele fala aquilo que ninguém contou para ele. É isso que Jesus fala, gente. É isso que Jesus falou aqui para essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, olha o que aconteceu. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Olha que maravilha que Jesus fala para ela. Porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus estava falando que ele adorava aquilo que ele conhecia. Quem é que ele conhecia? A Deus, o Pai dele. Ele estava falando do Pai, ele estava falando de Deus, que ele adorava a Deus. E muitos adoram várias coisas, mas não adoram a Deus. Aquela mulher adorava Jacó, praticamente. Ela cria em Jacó, mas não estava crendo em Jesus. Nem cria em Deus. Ela estava crendo em Jacó, que aquele poço era de Jacó, que Jacó era aquele pai, não era isso? Louvado seja o nome. Quando chegou o Filho de Deus, ela não sabia que ele era filho de Deus. E aí Jesus o quê? Se apresentou para ela. Jesus mostrou, louvado seja o nome, que era profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele disse que, olha que maravilha, porém a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, gente. As pessoas querem adorar a Deus da maneira carnal, não querem adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus é espírito e importa que os adorem e o adorem em espírito e em verdade.
Não é no emocional, né? Mas é em espírito e em verdade, com verdade. Sim, o que mais Deus adora, o que mais Deus ama, na verdade, é que nós o adoremos com a verdade. Deus adora a tua oração. Deus ama quando tu rasga o teu coração para Ele. Tu fala tuas misérias. Tu fala tuas fraquezas para Ele, gente. Não para os outros. Para Ele. Quando você rasga o teu coração, Senhor, eu sou mau, Senhor, eu sou assim, Senhor, eu ainda sou desse jeito, ainda tenho esses pensamentos, mas eu quero ser melhor, eu preciso do Espírito Santo. Deus adora essa oração. Deus ama essa oração. E eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, eu quero dizer para nós que o que nós precisamos é adorar a Deus. O que nós precisamos é buscar a Deus. O Jesus está voltando e muitos não estão buscando a Deus, estão buscando dinheiro, estão buscando prosperidade, estão buscando seus sonhos na terra, mas não buscam a Deus. Ai, mãe, eu não posso buscar os meus sonhos? Pode, mas você tem que buscar primeiro a Deus. Como foi a pregação agora da madrugada, não é verdade? A pregação da madrugada, como foi, aconteceu. Que nós temos que buscar esse Deus Todo-Poderoso. Jesus está voltando. Não é porque você quer os seus sonhos realizados, mas não esqueça de ter tempo para Ele. Né? Que a passagem da madrugada, a palavra da madrugada foi o quê? Há tempo para todas as coisas. Então, que a tua madrugada, acordar, seja Deus em primeiro lugar a tua busca. Seja Deus em primeiro lugar a tua busca quando você acordar, para você ter um dia de livramento. Obrigado, Deus, pelo dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito por mim. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque Jesus deu a vida dele por mim. Obrigado que eu sou salva por Jesus e não por mim. Se fosse por mim, eu não me salvaria. Mas pelo teu filho eu sou salva. Pelo teu filho, por Jesus nós somos salvos. Então, gente, acorde, pelo amor de Deus. Teu primeiro pensamento ao acordar seja Deus.